uma doença autoimune, de uma forma muito simples, é a incapacidade que o nosso sistema imunitário tem de distinguir o próprio do não próprio. Salomé Pinho, vamos então conversar. A pretexto para estarmos aqui a conversar hoje tem a ver com este prémio europeu, este financiamento muito importante, são 10 milhões de euros para estudar doenças autoimunes. A Salomé Pinho é investigadora do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, I3S, vamos, antes de entrar neste prémio, do trabalho que vai integrar, talvez fosse interessante começarmos pelas coisas mais simples. Como é que se define uma doença autoimune? Salomé Pinho, podemos começar por aí, por lembrar este conceito, que é um conceito, até do ponto de vista científico, é um conceito interessante, não é? Sim. Antes de mais, obrigada pelo convite em participar neste podcast, é com muito gosto que o faço. Portanto, uma doença autoimune, de uma forma muito simples, é a incapacidade que o nosso sistema imunitário tem de distinguir o próprio do não próprio. Numa situação normal, o nosso sistema imunitário está habilitado e é capaz de distinguir os agentes invasores, atacando-os, e isso é realmente o nosso objetivo, mas protegendo-nos a nós e protegendo as nossas próprias células. Mas por alguma razão ainda desconhecida, há essa perda de tolerância imunológica e o nosso sistema imunitário torna-se incapaz de fazer esta distinção, não é? Esta distinção entre aquilo que é nosso e aquilo que não é nosso, de um agente estranho ou invasor. E, portanto, a dada altura monta uma resposta inflamatória que deveria ser contra um agente patogénico e passa a montar essa resposta inflamatória contra as nossas próprias células. E, portanto, esse é um mecanismo de perda de tolerância imunológica e é uma das causas para o desenvolvimento de doenças autoimunes. Até onde é que a ciência já avançou no conhecimento desta desregulação do nosso organismo, neste campo das doenças autoimunes? O que é que já a ciência sabe e quais são as grandes questões nesta altura? Já houve, obviamente, uma enorme evolução e alguns doentes autoimunes estão a ser tratados com terapias de topo. Estamos a falar de tratamentos com biológicos, com anticorpos monoclonais, que visam, portanto, pôr um travão nesta resposta inflamatória mais exacerbada, de uma forma dirigida para moléculas específicas que passam a ser sobreexpressas e, obviamente, a evolução em termos clínicos e terapêuticos tem sido espantosa. Mas obviamente continua uma doença crónica, uma doença incurável e é necessário de facto perceber quando, como e porquê é que acontece esta perda de tolerância imunológica, de forma a desenvolver novos biomarcadores, e isso é um dos nossos objetivos, capaz de identificar o momento em que o indivíduo vai ter esta perda de tolerância, um momento-chave, o interruptor para a passagem da saúde para a doença, para esta resposta pró-inflamatória, e identificando este alvo, poder intervir precocemente, prevenindo o desenvolvimento da doença, aquilo que nós chamamos, no fundo, de medicina personalizada. Sim. Que esse é realmente um dos objetivos. É um dos objetivos aqui. Artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico, diabetes juvenil, doença inflamatória intestinal, são algumas das que tenho aqui na informação divulgada a propósito deste prémio, são aquelas que neste momento têm maiores casos a nível mundial, não é? Portanto, quando falamos de doenças autoimunes, depois temos que as pormenorizar, digamos assim, individualizar, porque são imensas, não é? Não há uma doença autoimune. Esse é o chapéu maior que engloba todas estas doenças. E elas são também diagnosticáveis de uma maneira relativamente fácil e até precoce, muito cedo, ou às vezes não são? Não. Existem mais de 100 doenças autoimunes, portanto as doenças autoimunes... mais de 100 doenças. Mais de 100 doenças autoimunes. O lúpus é uma delas, a artrite reumatoide, a esclerose múltipla, a psoríase, a diabetes tipo 1, portanto existem várias doenças autoimunes e de facto todas elas na verdade caracterizam por esta perda de tolerância imunológica e pelo montar de uma resposta exacerbada, pró-inflamatória contra
contra o próprio. E contra o próprio pode ser no intestino, e estamos a falar de uma doença inflamatória intestinal, pode ser nas articulações, e estamos a falar de uma artrite reumatoide, pode ser ao nível do sistema nervoso central, e estamos a falar, por exemplo, de uma esclerose múltipla, etc. E, de facto, um dos grandes desafios ao nível das doenças autoimunes é a capacidade de fazer um diagnóstico assertivo. E às vezes pode haver alguma dificuldade em fazer esse diagnóstico, mas sobretudo o grande objetivo é fazer um diagnóstico precoce, identificar cedo aqueles indivíduos que vão desenvolver uma doença autoimune. E se nós conseguimos identificar de uma forma precoce, conseguimos intervir mais precocemente e podemos de facto atrasar o curso e a gravidade da doença. E, portanto, um dos nossos objetivos é precisamente a identificação de biomarcadores que permitam prever quem vai desenvolver uma doença autoimune, porque existem já algumas evidências, portanto, no âmbito dos parceiros deste projeto, que apontam para uma alteração numa fase pré-clínica, numa fase em que ainda não há sintomas. Portanto, se nós conseguirmos afinar este biomarcador do ponto de vista clínico, conseguimos antecipar e prever quais aqueles indivíduos que vão desenvolver uma doença autoimune e desta forma monitorizá-los de uma forma muito mais intensiva, com o objetivo de intervir precocemente com estratégias terapêuticas para impedir o seu desenvolvimento. Mas o que a Salomé Pinho está a explicar parece-me uma detecção ou um estudo algo complexo, ou uma observação algo complexa, não pode ser feito à partida, se estou a perceber bem, no gabinete, numa consulta de rotina do médico de família. Parece-me que, como é que essa detecção pode? Sim, pode, portanto, as alterações, sim. No gabinete não diria, mas através de um exame analítico, sim, com certeza. Sim, portanto, é por aí, sim. Através com a ideia de que estava a falar. Sim. Não, é um biomarcador, portanto, que é detectado através de uma amostra de sangue. Portanto, aquilo que eu estou a falar, no caso em concreto da artrite reumatoide, está muito relacionado com os linfócitos B, portanto, provavelmente vamos chegar lá mais tarde, mas o que nós verificamos é que realmente há ali há um shift, há uma modificação muito cedo no curso da doença, em que os indivíduos ainda não têm um diagnóstico final de artrite reumatoide e já há ali uma modificação de um açúcar de um glicano, portanto, que é no fundo um dos objetivos também do nosso projeto, e que essa modificação, este clique, este interruptor, se pode detectar através do sangue. E, portanto, é o tal biomarcador que pode entrar no rol de marcadores que os médicos pedem para um diagnóstico precoce. Mas portanto, tem que se esse marcador estiver alterado, é um indicador. É um indicador, grande. Sim. Mas esses indicadores são pedidos normalmente quando se faz uma análise? Ainda não estamos nessa ainda não são, pois. Estamos em evidências experimentais, sim. Exato. Sim, em que foi identificado em indivíduos que mais tarde desenvolveram artrite reumatoide e exclusivamente nos indivíduos que desenvolveram artrite reumatoide, essa alteração no sangue. Estamos a falar de uma alteração num anticorpo. E, portanto, ela começou a aparecer só nos indivíduos que desenvolveram artrite reumatoide e nunca em indivíduos saudáveis. Saudáveis, e, portanto, é uma forte indicação de que realmente estamos muito perto de identificar o clique e o interruptor, e o objetivo é desligá-lo para que ele não se propague. E essa identificação será feita em idades até muito, muito baixas, em crianças mesmo. Imagino que não serão de repente o objetivo, sei lá muito para a frente seria fazer para cada um de nós, mas há aí suspeitas, por exemplo, no caso da família, ou não estamos aqui a falar de doenças que se desenvolvem, ou destes indicadores que apareçam numa questão de hereditariedade. Tendencialmente, se houver casos na família, pode ser aquele indivíduo, aquela criança já objeto de pedido e de observação desse interruptor? Poderá, portanto, algumas doenças autoimunes têm de facto alguma associação genética e familiar, e aquilo que nós denominamos serem os familiares de primeiro grau, para algumas doenças autoimunes são aquilo que nós consideramos de maior risco comparativamente à população geral. Obviamente que é uma população muito interessante, não é, de averiguar. As crianças ainda não será o objeto de estudo, portanto o estudo vai se desenvolver em adultos,
portanto, em doentes com artrite reumatoide e indivíduos com risco de desenvolver artrite reumatoide, mas obviamente que a história familiar é sempre um ponto importante a ter em consideração para o risco de desenvolver estas doenças. Isso, sim. Mesmo no caso da diabetes juvenil, portanto, que é uma das doenças autoimunes, mesmo aí ficará por um momento posterior, é? Sim, portanto, este projeto vai utilizar como modelo de estudo da doença autoimune a artrite reumatoide, precisamente porque foi na artrite reumatoide que nós identificamos este clique ao nível dos linfócitos B, porque os linfócitos B são células do sistema imunitário que nos protegem, e o tal clique, o tal interruptor foi visível ao nível dos doentes da artrite reumatoide, mas porque as doenças autoimunes na sua generalidade se caracterizam todas por esta perda de tolerância imunológica, o espectro de evidências que nós vamos gerar na artrite reumatoide perspectiva-se que tenha um grande impacto noutras doenças autoimunes, diabetes tipo 1, lúpus, doença inflamatória intestinal, psoríase, etc. Salomé, então fala-nos dos glicanos, o glycan switch, estes interruptores principais das células B na autoimunidade. É sobre estes, essencialmente, que vocês vão trabalhar? Exatamente, portanto, o que é que são os glicanos? Os glicanos são açúcares complexos, pertencem à família dos açúcares. Todas as nossas células são cobertas com uma camada densa e complexa desses glicanos. Portanto, em concreto, para o propósito de decifrar as causas desta perda de tolerância imunológica e o desenvolvimento das doenças autoimunes, nós vamos estudar a glicosilação, ou seja, a forma como os linfócitos B, que são células do sistema imunitário, que estão equipadas para nos proteger contra os agentes patogénicos e, portanto, fazem parte da nossa resposta inflamatória, e são as principais células produtoras de anticorpos. E, portanto, nós vamos estudar a glicosilação destes linfócitos B, a forma como eles estão cobertos com açúcares. O tal interruptor que eu há pouco falava e o tal glycan switch que falou é precisamente a passagem de um linfócito B, de uma célula B, com uma composição de glicanos, expectavelmente observada em indivíduos normais, mas nestes indivíduos numa fase ainda pré-clínica, as evidências que nós temos connosco é o tal switch. A dada altura há uma modificação de um açúcar que não era suposto lá estar. E isto só aconteceu única e exclusivamente nos doentes que desenvolveram artrite reumatoide. Portanto, é o tal glycan switch, é a passagem para um processo, e este glycan switch, só para concluir, esta modificação, esta alteração no glicano do linfócitos B, aparentemente dota estes linfócitos B de capacidade de proliferação, de hiperproliferação, portanto seleciona-os para eles crescerem, proliferarem e produzirem autoanticorpos, e são estes autoanticorpos que depois também vão contribuir para destruir o tecido e para a patogénese, que nós chamamos de desenvolvimento da própria doença. Portanto, este é o tal glycan switch, é identificar o interruptor, a modificação e depois estudar todo o mecanismo associado a essa modificação. E, portanto, modificação. É desse conhecimento básico que a Salomé Pinho referiu que vocês vão partir, não é? Exatamente. Esse conhecimento de que esse interruptor existe, de que houve aí uma alteração que já é relativamente conhecida, não é? Perceber isso. Já agora falemos da equipa, a Salomé faz parte desta equipa que tem 4 investigadores, para além da Salomé no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, I3S, há mais 2 colegas seus, Centro Médico Universitário de Leiden, não é? Países Baixos, um investigador da empresa Genos, é Genos que se diz ou é Genos? Eles lá, para croata é Genos. É Genos, pronto. Genos. E da Universidade de Zagreb, na Croácia. Como é que se juntou este grupo? Já se conheciam? Já tinham trabalhos realizados? Sim, portanto, já havia alguma colaboração bilateral, não só nossa com a Holanda, mas também nossa com a Croácia. Mas o grande objetivo destes projetos do Conselho Europeu de Investigação, destas TRC Synergy, é de facto promover a sinergia, em que, eu costumo dizer, em que o todo tem que ser maior do que a simples soma das partes. Sim. E, portanto, foi precisamente esta interdependência e interação entre estes 4 investigadores portanto, que estão neste projeto, que acabaram por potenciar e capitalizar um pouco em prol de um único objetivo, que é o projeto, e é decifrar a causa para o desenvolvimento das doenças autoimunes. Sim, diga.
Sim, era isso, mas já havia alguma colaboração pontual, mas obviamente dos 4 em conjunto é realmente uma construção única em prol deste projeto. Como é que vocês vão trabalhar? Vão trabalhar em rede, não vão juntar-se todos num laboratório, vão trabalhar em rede, não é? E é um projeto que tem um calendário que aponta para quanto tempo para eventualmente, vai acontecer isso, com certeza, vão ter mais respostas. Como é que se organiza o trabalho entre os 4? Portanto, é um projeto para 6 anos e portanto, são 6 anos. 6 anos, portanto, sim. Há uma verdadeira sinergia entre os investigadores, no sentido em que aqui no I3S, no meu grupo, vamos desenvolver abordagens muito mais da parte in vitro, portanto celulares, moleculares, vamos ter muita experimentação animal em que temos os modelos das doenças autoimunes, mas depois existem análises no sangue destes modelos animais, existem análises que precisam ser feitas, por exemplo, na Croácia. Vamos receber amostras de doentes vindos da Holanda que vão ser analisadas e caracterizadas cá, e eu vou devolver alguns desses resultados aos colaboradores holandeses que depois vão explorá-los a partir de uma outra perspectiva. Portanto, todo é de facto este networking e este trabalho em rede em que em todas as tarefas, em todos os objetivos dos projetos, precisamos todos uns dos outros. Sim. Nenhum de nós consegue executar de uma forma independente, de uma forma compartimentalizada. Há de facto uma interdependência, uma verdadeira sinergia ao longo de todo o projeto. E há contacto, falou-me nas amostras que vão receber a partir da Holanda, se percebi bem, mas que amostras? Há contacto, por exemplo, há amostras de doentes que chegam aos hospitais, junto dos médicos? Sim. Mas vêm todos da Holanda ou vão receber dos vários países até? Sim, nós temos uma colaboração também, uma grande maioria vem do Departamento de Reumatologia, do Leiden University Medical Center. Sim. De Leiden, e temos uma colaboração também de longa data com o Serviço de Imunologia Clínica do Centro Hospitalar Universitário do Porto, do Hospital de Santo António, em que alguns dos doentes também serão de lá, mas a grande proporção serão da Holanda, porque de facto é um serviço, é um departamento de referência a nível mundial. O Serviço de Reumatologia da Holanda, de Leiden, é uma referência mundial no tratamento de doenças autoimunes e artrite reumatoide incluída. E portanto sim, vamos receber amostras de sangue destes doentes. Não podemos pensar aqui em fronteiras, pois não nesta doença, ou poderá eventualmente, dadas as características de cada sociedade é diferente, cada um de nós vive em meios ambientes diferentes, com alimentações diferentes, por exemplo, podemos pensar aqui que estes marcadores, estas doenças autoimunes também assumem alguma característica específica do país, da região de onde vêm? Não, em concreto, não, até porque as guidelines clínicas e terapêuticas são muito homogeneizadas, europeias, e portanto, no fundo, o manejo clínico e terapêutico destes doentes deverá ser muito similar entre os diferentes países, obviamente nas diferentes proporções, sobretudo sob o ponto de vista de acesso imediato a algumas terapêuticas experimentais em ensaios clínicos. Obviamente que se calhar a Holanda terá seguramente acesso mais imediato a este tipo de tratamento mais de muito experimental ainda, mas de última geração. Mas do ponto de vista de manejo clínico e terapêutico será muito similar. Obviamente que a doença autoimune é uma doença multifatorial, onde fatores genéticos se cruzam com fatores ambientais. E obviamente fatores ambientais, estamos a falar de estilo de vida, da alimentação, sim, claro. Que poderá obviamente ter alguma influência diferencial. Além disso, sabemos também que relativamente às doenças autoimunes existe alguma associação com países mais industrializados, em que o norte da Europa está particularmente afetado por maiores incidências destas doenças, e obviamente temos a influência do ambiente, dos estilos de vida e as higienizações excessivas, claro, muito associados aos países industrializados. Existem algumas evidências e alguns estudos que apontam para que tenha um impacto da doença autoimune. É importante que nós, a higienização, pequeninos, contactemos com um leque grande de antigénios e estejamos expostos o mais diminuímos possível. as nossas defesas, não é? A nossa capacidade de defesa. Exatamente. Muito para bem. estarmos expostos a realmente e para que a nossa imunidade seja diversa para nos proteger.
Exato. Salomé Pinho, à medida que forem recebendo ou conseguindo respostas, tendo mais conhecimento nesta área, que impacto é que isto pode ter nos medicamentos, nos fármacos que entretanto já conhecemos, do ponto de vista da sua aplicação, novos que possam surgir? Há aqui um impacto imediato ou não é bem assim? Pode não... Nós primeiro, para este projeto, nós primeiro precisamos de perceber o mecanismo, precisamos de perceber quando, como e onde é que este switch, esta tal modificação acontece, e está efetivamente associada ao desenvolvimento da doença autoimune. E obviamente, portanto, no final de identificarmos o mecanismo associado a esta perda de tolerância imunológica, o objetivo obviamente é abrir portas para a identificação de um biomarcador que seja colocado à disposição dos médicos para diagnóstico precoce, para prognóstico destes doentes com doenças autoimunes, e obviamente que está pensado, embora não seja propósito imediato, a possibilidade de desenvolvermos um tratamento dirigido para o tal interruptor, e portanto, obviamente, mas primeiro precisamos de identificar o mecanismo, precisamos de dissecá-lo para que, obviamente, nos abra portas para o desenvolvimento de terapias dirigidas e, portanto, acrescentar uma nova abordagem terapêutica para a prevenção da doença. Muito bem. Salomé Pinho, obrigado por nos explicar este vosso trabalho, um trabalho fascinante, importante para toda a humanidade, que sejam bem sucedidos, que venham respostas interessantes, e daqui a 6 anos, sensivelmente, não é? Se calhar poderemos estar aqui a conversar com excelentes notícias. Com outras abordagens, sim. Com outras abordagens, mais dedicadas à clínica e aos doentes, claro. Até porque a ciência, do ponto de vista de análise, de técnicas, também vai sempre evoluindo. Ao longo destes 6 anos do caminho que vocês estão agora a começar, vão surgindo novos conhecimentos, e isso com certeza será também muito importante para as respostas que possam vir a obter. Muito obrigado, Salomé. Sim, obrigada. Obrigado.